Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo sobre as passagens mais complexas e de maior profundidade teológica do livro 2 Reis. Esse é o primeiro de 2 vídeos que analisarão todo esse livro. É importante que vocês assistam ao vídeo anterior para uma análise geral desse livro. Assim vocês terão uma compreensão melhor de tudo o que trataremos agora. Já falamos sobre os temas, a autoria, a época da escrita dos livros dos reis. E conhecendo a origem e estrutura desses livros, nós podemos começar a nossa análise das passagens mais interessantes, desafiadoras e intrigantes, e algumas vezes perturbadoras. Sim, o livro de 2 Reis, meus irmãos, é uma jornada intensa por tempos sombrios da história bíblica, marcada pela decadência espiritual, por conflitos políticos, idolatria e a ação constante do Senhor por meio dos profetas. Neste vídeo e no próximo, vamos explorar os episódios mais difíceis desse livro, incluindo detalhes surpreendentes sobre cada rei, sobre a queda do Reino do Norte, Israel, e do Reino do Sul, Judá, o papel central dos profetas Elias e Eliseu, cujos milagres são surpreendentes, e muito mais. Um conteúdo riquíssimo que vai lançar luz sobre todo o restante das Escrituras e nos ajudar a entender melhor a soberania de Deus, mesmo em tempos de caos. Se você quer crescer no conhecimento da palavra e entender como o Senhor conduziu o seu povo mesmo na rebeldia, este vídeo é para você. O autor sagrado dos livros de Reis usou uma estratégia inteligente. Ele nos conta a história dos reis de Israel e Judá de forma entrelaçada, seguindo uma ordem aproximadamente cronológica. Em vez de falar tudo sobre Israel e depois tudo sobre Judá, ele alterna entre os 2 reinos, mostrando como suas histórias se conectavam. O 2º livro de Reis continua esse relato até os cativeiros de ambos os reinos. Ele traz momentos marcantes, como a subida de Elias ao céu e o ministério de Eliseu, além de mencionar os profetas que atuaram nesse período difícil. Em Israel, Amós e Oséias profetizaram. Em Judá, foram Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Zofonias, Jeremias também, né? E segundo o famoso cronologista Ussher, os eventos cobrem cerca de 308 anos. Fica bastante claro que a queda tanto de Israel quanto de Judá é fruto do julgamento do Senhor. Ou seja, a decadência desses reinos não foi apenas uma tragédia política, mas um resultado direto da desobediência espiritual. Logo no início do livro, vemos que após a morte do rei Acabe, o povo de Moabe se rebelou contra Israel. Moabe, até então um vassalo, aproveitou a morte de um rei tão forte para tentar conquistar sua independência. Acabe, embora espiritualmente corrompido e idólatra, era militarmente competente e mantinha a ordem com mão firme. Sua morte abriu caminho para que os moabitas tentassem se libertar e, embora no começo não tenham tido sucesso, com o tempo ganharam força. Em seguida conhecemos Acasias, filho de Acabe e Jezabel. A Bíblia nos conta que ele caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou gravemente ferido. Desesperado, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom, querendo saber se sobreviveria. A história de Acasias começa ainda em 1 Reis 22, versículo 52, e continua em 2 Reis sem interrupção, pois na Bíblia hebraica, ambos os livros formavam um só, como já falamos aqui. O próprio texto diz que Acasias andou pelo caminho de seu pai e pelas veredas de sua mãe. Criado num lar marcado por ganância, idolatria e crueldade, Acasias seguiu o exemplo dos pais. É verdade que bons pais às vezes criam filhos maus, mas lares espiritualmente saudáveis oferecem uma esperança maior de virtude. A queda de Acasias ocorreu de um cenáculo, um quarto superior, geralmente construído sobre os telhados ou portões. Ele provavelmente encostou-se demais na cerca que cedeu, fazendo despencar. Não morreu na hora, mas ficou tão ferido que não se recuperou. As infecções ou hemorragias internas o deixaram cada vez mais fraco. Então, buscando respostas, ele procurou ajuda no altar do deus pagão Baal-Zebub. Baal quer dizer senhor, tá? Baal-Zebub, então, significa senhor das moscas. E alguns acham que ele era consultado por seu suposto poder de afastar pragas. Outros acreditam que o nome original era Baal-Zebul, Senhor Exaltado, uma referência ao poder curativo que lhe era atribuído. Por isso, Acasias queria uma mensagem positiva sobre sua cura.
Contudo, foi severamente repreendido pelo profeta Elias por sua idolatria e a morte foi declarada como certa, um juízo de Deus. Mas quem entrega essa mensagem dura? O texto nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Elias. O termo Senhor aqui está com o tetagrama sagrado, YHWH, o nome sagrado de Deus. E muitos estudiosos entendem isso como uma teofania, uma aparição do próprio Deus em forma angelical, uma manifestação direta do Senhor antes da encarnação de Cristo. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Nesse caso, não era um anjo qualquer, mas o próprio Deus agindo na história. Assim como Deus agiu através de Moisés, Deus agiu através de Elias. Baal-zebub era adorado em Ecrom, cidade dos filisteus. Templos pagãos como esse geralmente contavam com sacerdotes e rituais para adivinhações, esperando oráculos de cura ou destino. A idolatria, portanto, era muito mais do que superstição. Era uma afronta direta à soberania do Deus verdadeiro. No Novo Testamento, esse mesmo nome aparece como Beelzebu, mencionado em Mateus 10, versículo 25, e 12, versículo 24, em Marcos 3, versículo 22, e Lucas 11, versículo 15. Ali, ele é identificado como o príncipe dos demônios, uma figura ligada ao próprio Satanás. Líderes judeus chegaram a dizer que Jesus expulsava demônios com o poder de Beelzebu, o que ele rebateu com firmeza e sabedoria, mostrando que seu poder vinha do Espírito de Deus. A idolatria sempre foi um sinal de rebeldia contra o Senhor. E os reis de Israel, como Acasias, colhiam as consequências de sua incredulidade e desobediência. Em Israel havia o Deus verdadeiro para ser consultado. Deus sempre envia profetas para advertir e chamar ao arrependimento, mas quando a voz do Senhor é ignorada, o juízo se aproxima. E foi isso o que Acasias ouviu. Ele morreria. Sabendo que fora Elias que havia anunciado a sua morte, Acasias enviou um oficial com 50 soldados para trazer Elias à sua presença. Uma ameaça velada. E aí acontece algo inesperado. Elias ordenou que caísse fogo do céu e consumisse todos eles. E assim foi feito. Essa foi a segunda vez que Elias havia usado o fogo do céu. A primeira vez foi no Monte Carmelo, quando ele enfrentou os sacerdotes de Baal. Mas agora, diante dele estavam os soldados que apenas cumpriam ordens. Eles mereciam morrer? O texto nos diz que após a morte do oficial e dos soldados, o rei Acasias enviou outro oficial com mais 50 soldados. E eles também foram mortos pelo fogo de Deus que desceu do céu após a ordem de Elias. À primeira vista, o que aconteceu pode parecer severo demais. Afinal, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Isso foi justo com aqueles homens? Por que Elias agiu assim e por que Deus não o repreendeu? Para entender essa cena, meus irmãos, precisamos lembrar quem era Acasias. Ele era um rei infiel que, em vez de buscar a Deus quando adoeceu, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. Um ato claro de idolatria. Mas é importante notar que Elias não agiu por vingança pessoal, nem por impulso. Ele apenas declarou o que Deus faria, e Deus confirmou com poder. O fogo que desceu do céu não foi apenas uma punição aos soldados, mas uma demonstração de que Deus não seria desafiado, nem seu profeta tratado como um criminoso. Mas aí vem uma virada no texto. O terceiro capitão, Acasias enviou um outro grupo com outro capitão. E esse terceiro capitão, diferente dos anteriores, não veio com arrogância. Ele se humilhou, ajoelhou-se diante de Elias e pediu com respeito: peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. A atitude de humildade mudou tudo. O anjo do Senhor apareceu e disse a Elias: desce com ele, não temas. Então Elias desceu e falou com o rei. Mas notem algo importante. Elias teve medo. Sim, o mesmo profeta que enfrentou Acabe e os profetas de Baal agora estava temeroso de cair nas mãos de Acasias. Mas o anjo do Senhor o tranquilizou. Ele não morreria naquele encontro. Deus estava no controle de tudo. E qual foi o resultado? Elias declarou novamente a palavra do Senhor ao rei, que ele não se recuperaria da enfermidade. E assim aconteceu. Acasias morreu como Deus havia dito. Como não tinha filhos, seu irmão Jorão o sucedeu no trono, no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá.
O texto diz que os demais acontecimentos do reinado de Acasias estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Isso nos mostra que existiam registros oficiais mantidos pelos escribas reais, uma espécie de arquivo histórico do reino, que relatava os atos dos reis, suas guerras, obras e decisões importantes. Embora esses documentos não tenham sido preservados para nós, serviam como fonte para os autores bíblicos e demonstram a preocupação com a documentação da história de Israel. Esse episódio nos ensina que Deus é santo e soberano. Ele não se deixa escarnecer. Também mostra que há um grande contraste entre a arrogância e a humildade. Os 2 primeiros capitães chegaram com ordem e imposição e foram consumidos. O terceiro veio com temor e reverência e recebeu misericórdia. Infelizmente, meus irmãos, há quem deseje usar esse episódio como justificativa para agir com dureza, com agressividade, ou até mesmo desejo de vingança contra aqueles que se opõem à fé ou causam algum tipo de injustiça. Mas esse é um grave erro de interpretação e aplicação. É significativo que Jesus, séculos depois, tenha rejeitado exatamente esse tipo de atitude. Em Lucas 9, versículos 54 a 56, os discípulos Tiago e João, ao verem uma aldeia samaritana rejeitar Jesus, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essa pergunta revela uma mentalidade ainda influenciada pelo Antigo Testamento e por episódios como o de Elias. Mas a resposta de Jesus foi clara e contundente. Jesus os repreendeu, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém, meus irmãos? A repreensão de Jesus mostra que mesmo que Elias estivesse agindo sob ordem divina, e num contexto muito específico da história de Israel, aquilo não deveria se tornar um padrão de comportamento para os seguidores de Cristo. O ministério de Jesus é marcado pela graça, pelo perdão e pela salvação. Ele veio para resgatar, não para destruir. O espírito do Evangelho é completamente diferente do espírito de vingança ou de justiça humana. O Novo Testamento nos chama a amar os inimigos, não é? A orar pelos que nos perseguem e a vencer o mal com o bem. A verdadeira força do cristão está em demonstrar o caráter de Cristo mesmo diante da oposição. A ira humana não opera a justiça de Deus, conforme Tiago 1, versículo 20. Voltando à narrativa de Elias, não sabemos ao certo como o rei Acasias ficou sabendo da destruição dos 2 primeiros grupos de soldados. Talvez algum sobrevivente tenha escapado ou alguém tenha presenciado de longe e relatado o ocorrido. O texto não entra nesses detalhes, mas o que importa é que a mensagem chegou ao rei e cumpriu seu propósito, mostrar que o Senhor é Deus em Israel e que sua palavra, anunciada pelos profetas, deve ser respeitada. Essa história, embora cheia de poder e juízo, serve também como um alerta para nós. Não é porque Deus agiu assim em determinado momento da história que somos autorizados a repetir esses atos sem compreender o contexto e o propósito. O que fica muito mais claro, não é, meus irmãos? O mesmo Deus que enviou fogo do céu também enviou o seu Filho para dar sua vida em resgate por muitos. Hoje somos chamados a refletir o coração de Cristo, cheio de compaixão, paciência e misericórdia. Se há um fogo que devemos pedir a Deus, é o fogo do Espírito Santo, que transforma, convence e renova vidas. E por falar do Espírito Santo, vamos agora analisar algumas passagens que retratam o poder do Espírito Santo sobre seus profetas. A história contada no 2º capítulo é uma das mais marcantes e misteriosas de todo o Antigo Testamento. Ela nos apresenta o último dia do profeta Elias na terra e a transferência de sua missão para seu discípulo Eliseu. Muitos dizem que estamos diante de uma manifestação alienígena. Teria Elias sido, na verdade, abduzido? O que dizer dos milagres realizados por Eliseu e da severidade do julgamento de Deus? Esse capítulo choca até mesmo os amantes de aventuras radicais. Logo no início do capítulo nós vemos algo curioso, realmente. Eliseu se recusa a se afastar de Elias, mesmo quando seu mestre tenta deixá-lo para trás. No versículo 2, Elias diz: "Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu responde com um juramento solene: "Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei." Esse tipo de juramento era usado em momentos muito sérios. Eliseu estava dizendo: "De jeito nenhum vou te abandonar. Estou com você até o fim."
Mas quem eram esses discípulos dos profetas que apareceram em Betel? E depois apareceram em Jericó, e depois também apareceram à margem do Jordão. Os tempos mudam, as culturas se transformam e com elas a forma como enxergamos a educação. Hoje, o ensino secular ocupa um lugar central na sociedade e para muitos é a única forma de conhecimento considerada relevante. É verdade que a educação humanista tem seu valor e não deve ser desprezada, mas há uma dimensão que não pode ser esquecida: o conhecimento espiritual. Na história bíblica, encontramos algo extraordinário: uma escola dedicada à formação espiritual de homens chamados por Deus. Trata-se da chamada Escola dos Profetas, considerada por muitos estudiosos como o primeiro seminário teológico da Bíblia. Tudo indica que essa instituição foi organizada pelo próprio Samuel, um homem singular que exerceu ao mesmo tempo os ofícios de profeta, sacerdote e juiz. Mais tarde, dois gigantes da fé, Elias e Eliseu, deram continuidade e profundidade a esse projeto. Sob sua liderança, a Escola dos Profetas tornou-se não apenas um centro de formação, mas também uma verdadeira trincheira espiritual contra a apostasia que dominava o reino do norte de Israel. Enquanto reis e líderes mergulhavam na idolatria, esses homens de Deus formavam gerações comprometidas com a verdade, com a palavra e com o chamado profético. A Escola dos Profetas nos lembra de algo essencial: o conhecimento que transforma não é apenas o que preenche a mente, mas também o que molda o coração. Num tempo em que a fé era desafiada por todos os lados, essas escolas mantinham viva a chama do céu entre os homens. Hoje, mais do que nunca, precisamos redescobrir esse equilíbrio entre saber e crer, entre estudar e ouvir a voz de Deus. Esses homens tinham sensibilidade espiritual. Eles estavam cientes de que algo extraordinário aconteceria naquele dia, talvez por revelação direta de Deus ou por ensino profético. Elias insistiu novamente no versículo 4. Fique aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Jericó. E mais uma vez, Eliseu jurou permanecer ao lado de Elias. O mesmo acontece no versículo 6, quando Elias é enviado ao Jordão. Eliseu não abre mão de acompanhá-lo. Então 50 discípulos dos profetas seguem os dois até a margem do Jordão, mas ficam observando de longe. Elias então realiza um milagre impressionante. Ele tomou seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e eles passaram. Ambos passaram em seco. Era como se Deus estivesse dizendo: assim como Moisés e Josué, também estou com Elias e Eliseu. Chegando ao outro lado, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Essas palavras carregam o peso de um legado prestes a ser transferido, como a bênção de um pai que está prestes a partir. Entre os hebreus, era comum crer que as palavras de um pai moribundo carregavam um peso especial, quase profético. A bênção final de um pai era muito desejada, como vemos na história de Isaac e Jacó em Gênesis 27. Elias, embora não estivesse morrendo, estava sendo tomado. Uma partida diferente, mas igualmente definitiva. Assim, como um pai espiritual, ele oferece a Eliseu a oportunidade de fazer o último pedido. E esse pedido ecoa as palavras que Deus dirige a Salomão em seus dias. Pede-me o que queres que eu te faça. 1 Reis 3, versículo 5. E assim como Salomão não pediu riquezas ou fama, mas sabedoria, Eliseu também revela que seu desejo não era terreno. Seu pedido foi ousado, porém profundamente espiritual. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Não se tratava de pedir o dobro do poder, mas sim o direito de primogenitura espiritual. Eliseu queria ser o sucessor legítimo de Elias, herdar sua missão, continuar seu ministério com a mesma autoridade e unção. Elias, porém, disse que isso não dependia dele, mas de Deus. Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. Porém, se não me vires, não se fará. Não se trata aqui de uma barganha com Deus, nem de uma condição meritória para receber bênçãos. O que está em jogo é atenção, fidelidade e presença. Eliseu precisava permanecer atento, vigilante, ao lado de Elias até o fim. Essa fidelidade seria sinal de que ele estava pronto para receber a responsabilidade do ministério profético. Então,
No momento espetacular, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho. Temos aqui uma manifestação de seres extraterrestres, como muitos afirmam? Será? Especialmente hoje em dia, com o interesse crescente em OVNIs, extraterrestres e fenômenos sobrenaturais, muitos acabam afirmando isso em relação a esse texto, até porque estamos diante de uma visão espetacular que envolve luz, movimento repentino, algo voando nos céus. Para quem tenta ler a Bíblia fora de sua estrutura teológica e simbólica, isso pode parecer com as descrições modernas de OVNIs. Mas é importante lembrar que a Bíblia tem sua própria linguagem, símbolos e intenções espirituais, e eles precisam ser respeitados para não cairmos em interpretações fantasiosas. Quando lemos o texto com atenção dentro do contexto bíblico, a melhor interpretação não aponta para uma manifestação extraterrestre, e sim para uma intervenção divina e simbólica, pois na cultura hebraica, fogo representa frequentemente a presença de Deus, como na sarça ardente em Êxodo 3, ou o fogo do Monte Sinai em Êxodo 19. E carros e cavalos eram símbolos de poder militar na antiguidade. Quando aparecem associados ao fogo, são um sinal claro do poder celestial. O redemoinho, ou torvelinho, também aparece em outras partes da Bíblia como manifestação do poder de Deus. Por exemplo, em Jó 38, versículo 1, quando Deus fala a Jó do meio de um redemoinho. Não há nenhuma referência no texto à ideia de seres de outro planeta ou tecnologias avançadas. O foco é espiritual. Elias está sendo levado por Deus e Eliseu está sendo confirmado como seu sucessor. O carro de fogo é um instrumento simbólico da transição de autoridade e da elevação do profeta. O evento está alinhado com outros momentos sobrenaturais das Escrituras, como a transfiguração de Jesus, a ressurreição e a ascensão. Tudo aponta para o céu como o domínio de Deus, não como outro planeta ou galáxia. Elias não foi simplesmente abduzido. Ele foi arrebatado, tirado da terra por Deus em um momento único e glorioso. Eliseu viu tudo, por isso sabia que seu pedido fora aceito. Ele rasgou suas vestes, um gesto de lamento pela partida de Elias, mas também de separação com a vida antiga. Essa atitude era comum em situações de luto ou profundo impacto emocional. Embora Elias não tivesse morrido, sua partida representava uma perda. Foi ao mesmo tempo também um momento de dor e de transição gloriosa. Logo em seguida, Eliseu apanhou o manto de Elias, o símbolo visível da autoridade e da unção profética. Com ele, Eliseu voltou ao Jordão e realizou o seu primeiro milagre. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas se dividiram. O Deus de Elias agora estava com Eliseu. Agora, ele era o profeta de Deus. Os discípulos dos profetas, que eram jovens treinados nas Escrituras e no serviço profético, provavelmente sob a liderança de homens como Elias, Eliseu e outros, viram o que aconteceu. Quando Eliseu retornou, eles se prostraram diante dele, reconhecendo que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Não foi a alma de Elias que veio sobre Eliseu, mas o mesmo Espírito de Deus que operava por meio de Elias, que agora estava operando em Eliseu. É o mesmo princípio que se vê em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, não como possessão, mas como capacitação divina para a obra do reino. Ou seja, o que o texto ensina é que Eliseu recebeu a mesma unção e autoridade que Elias, não o espírito da pessoa de Elias, mas o Espírito de Deus que agia através de Elias. Apesar de reconhecer Eliseu como novo profeta, os discípulos insistiram em procurar Elias, achando que ele poderia ter sido deixado em algum monte ou vale. Eliseu resistiu, mas depois permitiu que eles fossem, talvez para ensinar-lhes uma lição sobre a vontade soberana de Deus. Após 3 dias, os homens voltaram sem encontrar nada, é claro. Até os nossos dias, ainda há homens procurando Elias, tentando entender o que aconteceu, como se houvesse um lugar na terra em que Elias tenha sido sepultado. O texto deixa claro, meus irmãos, que Elias não morreu. Há um vídeo nesta série que trata exatamente sobre isso e sobre o que aconteceu com Enoque também. Assistam, tá bom? O texto segue e vemos Eliseu realizando o seu segundo milagre, a purificação das águas de Jericó. A cidade tinha boa localização, mas a água era ruim. Isso tornava a terra improdutiva. Eliseu usou sal para mostrar que a ação era divina e declarou: assim diz o Senhor,
Purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. O sal tem um valor medicinal, mas não explica o que aconteceu. Os crentes devem ser o sal da terra, no sentido de se oporem às corrupções do mundo e de contribuir para a transformação da sociedade. Através do milagre das águas, a bênção de Deus trouxe vida onde havia morte. Porém, o contraste vem logo depois. O texto que traz vida também traz morte, e de forma chocante. Eliseu subiu para Betel e foi zombado por um grupo de meninos. Sobe, calvo! Suma daqui, careca! Essa zombaria não era uma simples brincadeira infantil. Betel era um centro de idolatria, onde o culto aos bezerros de ouro ainda influenciava a população. Os jovens estavam zombando do profeta de Deus e rejeitando a autoridade divina. Além disso, na mentalidade dos hebreus, a calvície era algo patológico. Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. E 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 jovens. Isso nos choca, não é? Mas revela a seriedade de se rejeitar os mensageiros de Deus. A ofensa não era pessoal a Eliseu, mas contra o próprio Senhor. Mesmo assim, devemos lembrar que Eliseu não ordenou as ursas. Ele apenas proferiu a maldição e Deus deu o julgamento. O capítulo termina com Eliseu indo ao Monte Carmelo e depois a Samaria. O Monte Carmelo era o lugar da vitória de Elias contra os profetas de Baal. Era um símbolo da fidelidade a Deus. Samaria era a capital do reino de Israel. Eliseu estava agora assumindo plenamente sua missão como porta-voz de Deus ao povo e aos reis. Que história impactante, não é verdade? Aprendemos que Deus levanta novos líderes, capacita seus servos com poder e autoridade, mas também que Ele é justo em seu juízo. Ao mesmo tempo que abençoa com cura e vida, também corrige o pecado com seriedade. E por fim, vemos que a verdadeira herança não está em poderes humanos, mas no Espírito do Senhor, que age onde Ele quiser e através de quem Ele quiser. O texto sagrado leva-nos novamente aos acontecimentos provenientes das decisões dos reis de Israel e de Judá, introduzindo o papel de Jorão, rei de Israel, irmão de Acasias, que acabou morrendo ainda jovem sem deixar filhos, conforme a profecia de Elias. Ele governou por 12 anos, sendo o 9º rei de Israel. Como já foi dito, o autor do texto sagrado não organiza a história dos reis de Israel e Judá de forma separada, como se esperaria. Em vez disso, ele vai alternando entre o norte, Israel, e o sul, Judá, seguindo mais ou menos uma ordem cronológica. Um exemplo disso é quando Jorão, filho de Acabe, assume o trono de Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Jorão não teve um reinado longo e sua marca foi negativa. Em seus 12 anos como rei, cometeu muitos pecados, seguindo o caminho da impiedade. Ainda assim, não chegou ao nível de maldade dos seus pais, Acabe e Jezabel. Contudo, há um pequeno ponto positivo em sua trajetória. Jorão mandou derrubar a coluna de Baal que seu pai havia erguido. Ele não acabou com a idolatria em Israel, mas deu uma leve diminuída no culto a Baal. Ainda assim, manteve outras práticas pagãs, como o culto aos bezerros de ouro instituído por Jeroboão. Talvez tenha tentado iniciar uma reforma religiosa, mas não passou de um ensaio frustrado. Sofreu oposição e logo desistiu. A influência de sua mãe Jezabel, que ainda estava viva, pode ter sido um dos motivos pelos quais ele não se livrou de vez do culto a Baal. É possível até que tenha feito alguns movimentos para agradar a Josafá, esperando apoio militar contra a rebelião dos Moabitas. Ainda assim permaneceu fiel aos pecados de Jeroboão, e isso pesava em sua consciência. Com Acasias incapacitado logo no início de seu reinado por conta de um acidente, foi Jorão quem assumiu a responsabilidade de lidar com Moabe. A morte de Acabe, rei forte e influente, deu coragem aos moabitas para se revoltarem contra Israel. A economia moabita era baseada na criação de ovelhas e o rei Mesa era o principal responsável por esse comércio. Segundo Targum, os moabitas deviam entregar anualmente a Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros, um tributo pesado de fato. Diante dessa revolta, a guerra se tornou inevitável. Curiosamente, a famosa estela de Mesa
também chamada de Pedra Moabita, conta essa mesma guerra, mas do ponto de vista do rei Mesa. Quando a guerra se aproximava, Jorão pediu ajuda a Josafá, rei de Judá. E vale lembrar que Judá, naquela época, era quase como um vassalo do reino do norte. Acabe já havia pedido ajuda a Josafá antes, na guerra contra a Síria. E agora seu filho fazia o mesmo. Josafá atendeu novamente, talvez por obrigação, talvez por interesse. Afinal, os moabitas também representavam uma ameaça ao seu reino. O plano era atravessar o deserto de Edom, onde esperavam contar com a ajuda dos edomitas, já que Edom era um reino subordinado a Judá. Depois de 7 dias de marcha pelo deserto, os exércitos enfrentaram um grande problema. Acabaram os suprimentos de água. Em desespero, Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial de Jorão informou que Eliseu, o sucessor de Elias, estava por perto. Eliseu era conhecido por todo Israel. Sua fama como profeta poderoso o precedia. E sua palavra era procurada em momentos críticos. Os 3 reis foram até ele. Eliseu, porém, não perdeu tempo e lançou um duro recado a Jorão: vai consultar os profetas de teu pai e de tua mãe. Em outras palavras, vai atrás dos profetas de Baal, aquele que os teus pais seguiram. E acrescentou: se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem te olharia, nem te daria atenção. Mesmo assim, Eliseu decidiu intervir e pediu: trazei-me um arpista. E aqui está algo belíssimo e profundo. Quando o músico começou a tocar, a presença de Deus veio sobre Eliseu. O texto hebraico diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e mão representa poder. Outras versões usam a palavra espírito, mas o significado é o mesmo. A unção de Deus veio sobre o profeta ao som da música. Isso nos mostra o poder da boa música. Uma melodia pode tocar profundamente a alma e abrir o coração para a voz de Deus. Por outro lado, música ruim, seja pela letra vazia ou pela sonoridade que nos afasta da paz, pode nos distrair ou até nos influenciar negativamente. A música certa, em sintonia com o céu, pode ser canal da manifestação divina. Inspirado pelo Espírito, Eliseu ordenou que cavassem muitas covas no vale e disse que mesmo sem vento ou chuva, essas covas se encheriam de água. A água viria de uma fonte invisível, por milagre, suficiente para saciar os exércitos e seus animais. A ideia era clara: esse sinal milagroso faria os corações se voltarem a Deus. Talvez houvesse ali um wadi, um leito seco de rio, que Deus encheria repentinamente. E assim aconteceu. Na manhã seguinte, a água veio de Edom e os estudiosos acreditam que pode ter sido causada por chuvas fortes nas montanhas. Mas o texto mostra que foi Deus quem dirigiu tudo, inclusive o caminho da água. Na mesma manhã, um fenômeno curioso ajudou ainda mais os israelitas. A luz do sol, batendo na água, deu a ela uma coloração avermelhada, parecendo sangue. Os moabitas viram de longe e concluíram erradamente que os exércitos aliados tinham brigado entre si e se matado. Pensando que o campo estava cheio de cadáveres, correram para saquear. Mas ao chegarem, encontraram os soldados vivos e prontos. Eles foram surpreendidos, derrotados e perseguidos até dentro de Moabe. Muitas cidades foram destruídas. Em desespero, o rei Mesa tentou virar o jogo. Ele reuniu 700 de seus melhores soldados e atacou os edomitas, achando que era o elo fraco. Mas falhou. Então, em um gesto extremo, tomou seu filho primogênito, o herdeiro do trono, e o sacrificou no alto do muro da cidade, diante de todos. Era um sacrifício humano, possivelmente ao deus Camus, no último esforço, então, para ganhar ajuda espiritual. E alguns comentaristas judeus comparam isso com o sacrifício de Abraão, mas de maneira distorcida e desesperada. Mesa deu tudo o que tinha, literalmente. De forma misteriosa, esse sacrifício provocou uma ira tão intensa que os exércitos de Israel e seus aliados abandonaram a batalha e voltaram para casa. O texto não explica o que aconteceu exatamente, o que abre espaço para interpretações. Mas o que fica claro é que, mesmo diante de milagres, estratégias e poder humano, há situações em que o espiritual, seja bom ou mal, ainda influencia as batalhas. O ministério de Eliseu é um verdadeiro tesouro de histórias inspiradoras.
Cada episódio revela não só o poder de Deus, mas também grandes lições morais e espirituais que continuam relevantes até hoje. Eliseu era um profeta autêntico, um homem de Deus em meio a um tempo de idolatria e engano. Enquanto os falsos profetas de Israel se curvavam diante de Baal e outras divindades inúteis, Eliseu permanecia fiel a Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro. Seu testemunho deveria ter sido suficiente para despertar o povo do erro, mas Israel continuava envolvido em vaidades. A primeira história é emocionante: a multiplicação do azeite da viúva. Ela era esposa de um dos discípulos dos profetas, homem que servira fielmente a Eliseu, o líder das escolas proféticas naquela ocasião. Após a morte do marido, sobraram dívidas, e os credores estavam prontos para levar seus filhos como escravos em pagamento. Em Israel era comum vender-se a si mesmo ou aos filhos para quitar dívidas. Uma prática cruel, mas legalmente aceita. Desesperada, a viúva buscou a ajuda do profeta. O Targum afirma que seu marido seria Obadias, aquele que escondeu 100 profetas em cavernas para salvá-los da ira de Jezabel. Joséfo também registra essa tradição, embora não possamos confirmar com certeza. Seja como for, trata-se de um homem justo que seguiu a lei de Deus e não se rendeu à idolatria. Por isso Eliseu se sentiu no dever de ajudar sua viúva e filhos. Afinal, como pai das escolas proféticas, ele era responsável por cuidar dos seus. Eliseu orientou a mulher a reunir muitas vasilhas emprestadas dos vizinhos. Um milagre estava prestes a acontecer. Com as portas fechadas, ela e seus filhos começaram a encher vasilha após vasilha com azeite, e o conteúdo da vasilha original não acabava. A cada nova vasilha trazida, mais azeite fluía. Foi uma manifestação clara de que Deus supre abundantemente. O azeite só parou de fluir quando não havia mais vasilhas para encher. Esse milagre se assemelha à multiplicação dos pães e peixes realizada por Jesus, e também ao milagre de Elias com a viúva de Sarepta. Quando Deus intervém, sempre há provisão para toda necessidade. A fé da viúva foi testada e medida pelo número de vasilhas que reuniu, e ela foi ousada em sua fé, determinada a salvar seus filhos. Isso nos ensina que Deus continua derramando suas bênçãos enquanto há espaço para recebê-las. A fé verdadeira expressa em boas obras atrai um suprimento contínuo da graça divina. A provisão divina visa nos capacitar para realizar mais obras de amor e justiça. O azeite simboliza o Espírito Santo e a graça abundante que fluem por meio de Cristo. Em Cristo há suprimento infinito, tanto de salvação quanto das riquezas celestiais. O texto continua com outra história poderosa. Agora, em contraste com a viúva pobre, entra em cena uma mulher rica da cidade de Sunem. Isso mostra que o poder de Deus alcança todos os níveis sociais. Onde houver sofrimento humano, Deus está pronto a agir com compaixão. Essa mulher generosa e sensível via Eliseu passando por sua cidade com frequência e resolveu oferecer-lhe hospedagem. E junto com seu marido, ela construiu um pequeno quarto para que o profeta descansasse em suas viagens e lhe oferecia refeições. Mal sabia ela que, ao agir assim, estava semeando uma colheita de bênçãos. Como gratidão, Eliseu anunciou que ela teria um filho. A mulher duvidou. Era um sonho antigo que ela já não ousava mais esperar. Mas o milagre se cumpriu, mesmo com suas dúvidas. Isso mostra que Deus nem sempre depende da força da nossa fé para agir. Ele é soberano. O menino nasceu, cresceu, mas um dia, enquanto estava com os trabalhadores nos campos, sofreu uma insolação fatal. Estima-se que ele tinha por volta de 6 ou 7 anos. Após um mal súbito, ficou no colo da mãe até o meio-dia e então morreu. Mesmo diante da tragédia, a mulher não perdeu a esperança. Corajosa e cheia de fé, colocou o corpo do filho no quarto de Eliseu e partiu em busca do profeta. Curiosamente, ela não contou ao marido que o menino havia morrido. Talvez para não abalar sua fé. Talvez por confiar plenamente que Deus reverteria a situação. Ela sabia onde encontrar Eliseu, no Monte Carmelo, cerca de 40 quilômetros dali. Quando o encontrou, recusou a ajuda do servo Geazi. Ela queria que o próprio profeta viesse com ela. Eliseu cedeu. A urgência do caso era evidente. Geazi até foi à frente,
com o cajado do profeta, símbolo de sua autoridade, mas a criança não ressuscitou. Por quê? Talvez porque aquela mãe não aceitava uma solução à distância. Ela queria a presença direta do homem de Deus. Ao chegar, Eliseu entrou sozinho no quarto. Assim como Jesus, que antes de ressuscitar uma menina, afastou os barulhentos e os incrédulos também. Eliseu também buscou um ambiente de reverência. Ele se deitou sobre o menino em um ato simbólico e misterioso. Talvez um gesto de empatia, de identificação com o sofrimento. Foi um processo, tá? Porque o milagre não aconteceu imediatamente. Eliseu orou, subiu e desceu as escadas, insistiu, até que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Foi a primeira ressurreição registrada nas Escrituras. Essa história nos ensina que a fé cresce com o tempo. A mulher que um dia duvidou de que teria um filho, agora acreditava que Deus poderia trazê-lo de volta à vida. E ela estava certa. O mesmo Deus que dá a vida pode restaurá-la. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso. Em tempos de escassez, Deus ainda se manifesta com poder. A próxima história sobre Eliseu acontece em Gilgal durante uma grande fome. A comida era rara e uma simples panela de sopa era algo precioso. A fome de 7 anos, anunciada anteriormente em 2 Reis 8, versículo 1, provavelmente já estava em curso. Mas o pouco alimento que os profetas tinham acabou se tornando perigoso. Enquanto preparavam uma refeição, alguém, sem saber, colocou na panela uma planta venenosa, provavelmente calocíntidas, parecidas com laranjas pequenas e muito tóxicas se consumidas em grande quantidade. A calocíntida tinha folhas muito parecidas com as de uma vinha, de gosto extremamente amargo também, um purgativo muito violento que, se não fosse neutralizado, produziria ulcerações nos intestinos e provocaria a morte. Assim que provaram a sopa, o gosto amargo e enjoativo denunciou o perigo. Um dos homens gritou: "Homens de Deus, a morte na panela!" E todos pararam de comer imediatamente. Como Eliseu estava presente, e aqueles homens possivelmente lembraram do que aconteceu quando Eliseu purificou a água de Jericó, os profetas então pediram a sua ajuda. Ele então jogou farinha na panela. A farinha em si não era mágica. O milagre aconteceu pela fé do profeta, pelo poder de Yahvé. O resultado foi imediato. A sopa se tornou saudável e todos puderam comer. E esse milagre mostrou novamente que Eliseu era um verdadeiro profeta e que seu Deus era o único Deus vivo. Foi com esses sinais que muitos israelitas começaram a abandonar os ídolos. Logo em seguida, outro milagre aconteceu: a multiplicação dos pães e das espigas. Um homem de Baal-Salisa, cidade próxima a Gilgal, levou para Eliseu 20 pães de cevada e espigas verdes. Eliseu ordenou que fosse servido aos profetas. "Como hei de pôr isso diante de 100 homens?" questionou o servo. Mas Eliseu respondeu com fé: "Dá ao povo para que se coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará." Todos comeram e ainda restou. Um sinal poderoso que humilhou Baal, o falso deus da fertilidade, mostrando que quem sustenta a terra é o Senhor. Depois disso, a Bíblia narra outro feito impressionante: a cura de Naamã, o comandante do exército da Síria. Naamã era leproso, e mais, era sírio, pertencente a um povo que frequentemente se opunha a Israel. Curá-lo seria um gesto impressionante do amor universal de Deus. Afinal, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um texto conhecido de todos, na verdade. Curiosamente, as vitórias de Naamã como militar haviam sido atribuídas ao Deus de Israel. A Bíblia nos mostra que até os inimigos estavam sob o controle da providência divina. Uma pequena menina israelita, levada cativa durante uma incursão militar síria, havia se tornado escrava da esposa de Naamã. Mesmo em sua condição, essa menina não perdeu a fé. Ela sabia que Eliseu poderia curar o general e falou sobre ele com sua senhora. Naamã então pediu ao rei da Síria que intercedesse, e o rei escreveu uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com uma comitiva levando muito dinheiro: 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 roupas finas, como presentes. Isso era costumeiro na época, pois se esperava que profetas fossem agraciados com presentes quando consultados. Contudo, o rei de Israel, Jorão, interpretou a carta do rei sírio como uma provocação e ficou aterrorizado, rasgando suas roupas. Pensou que fosse um pretexto para a guerra.
Mas Eliseu soube do ocorrido e mandou que Naamã fosse até ele. O milagre teria impacto internacional, mostrando que o Deus de Israel era real e digno de ser buscado por todos, até pelos pagãos. Eliseu estava em Dotã, a cerca de 16 quilômetros de Samaria. Naamã chegou com toda a sua pompa e poder, parando diante da casa do profeta. Mas Eliseu nem saiu para recebê-lo. Apenas enviou um mensageiro com um simples recado: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O orgulho de Naamã foi ferido. Ele, comandante do exército sírio, estava acostumado com honras, cerimônias e grandes gestos. Por isso, quando procurou Eliseu em busca de cura, esperava algo à altura de sua posição. Um ritual imponente, talvez com imposição de mãos e palavras solenes. Mas, para sua surpresa e frustração, Eliseu nem saiu de casa. Mandou apenas o recado, como já falei, para que ele fosse 7 vezes no Jordão, se banhasse lá 7 vezes. E ele ficou indignado. Ele pensou, será que esse profeta acha que esse rio barrento de Israel é melhor do que os límpidos Abana e Farfar lá da minha terra, na Síria? Era humilhante se submeter àquele mandamento tão simples e, ao mesmo tempo, tão fora do que esperava. Tomado pela raiva e pelo orgulho, Naamã virou as costas, pronto para abandonar qualquer esperança de cura. Estava preso a preconceitos e enganado por suas próprias ideias. Achava que sabia como Deus deveria agir. Mas seus servos, gente simples, mas sensata, intervieram. Disseram, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria? Então por que não faz algo tão simples? Convencido, Naamã foi até o Jordão e mergulhou 7 vezes. O número da plenitude divina. E foi só depois do 7º mergulho que o milagre aconteceu. Sua carne foi restaurada como a de uma criança. A lepra havia desaparecido e a saúde havia retornado com vigor. Assim como o samaritano curado por Jesus, que voltou para agradecer, Naamã também retornou para honrar o homem de Deus. Agora não apenas reconhecia a cura, mas também o Deus que a realizara. Ele louvou ao Senhor, adotando a fé no único Deus vivo, Elohim. Não era mais apenas uma crença superficial. Naamã havia entregue sua alma ao Senhor. Eliseu, por sua vez, ficou satisfeito com essa transformação. Sua recompensa era ver a glória de Deus, e não os presentes que Naamã havia trazido. Eliseu recusou todos os presentes. Como o apóstolo Paulo, ele poderia dizer, digno é o trabalhador do seu salário. Mas, também como Paulo, não exigia nada disso. Eliseu vivia com o que Deus lhe dava, seja pela hospitalidade, como no caso da mulher rica, lá no capítulo 4, seja pelo trabalho comunitário da escola dos profetas. Naamã, sinceramente tocado, ainda insistiu com Eliseu para que aceitasse algo, mas o profeta foi firme. E então um pedido curioso surgiu. Naamã queria levar da terra de Israel a carga de 2 mulos. Por quê? Porque acreditava que cada deus só poderia ser adorado em sua própria terra. Levar um pouco do solo israelita significava para ele poder adorar a Yahvé em sua terra natal. Mesmo que essa ideia nascesse de uma superstição antiga, mostrava a sinceridade do novo crente. É provável que Naamã usasse aquela terra para construir um altar onde se lembraria do milagre no Jordão e elevaria suas orações com gratidão. Hoje, muitos cristãos bem-intencionados fazem algo semelhante. Trazem terra, pedras ou água de Israel, acreditando que há algo especial nelas. Isso não é necessário, mas mostra o desejo de manter viva a experiência espiritual. Há aqueles que acabam sendo supersticiosos, demonstrando uma fé distante da verdadeira doutrina cristã. Naamã também pediu a Eliseu que o perdoasse por sua obrigação. Ele tinha que acompanhar seu rei nos rituais pagãos no templo de Rimon, o deus sírio da chuva e da colheita. Embora seu coração estivesse com Yahvé, sua posição exigia que ele estivesse presente. Eliseu entendeu sua situação. Ele não impôs condenação e respondeu com compreensão. Vai em paz. Essa atitude de Naamã foi mais tarde alvo de polêmica na Idade Média por causa das indulgências, a ideia de perdão antecipado de pecados. Mas usar esse texto para defender as indulgências é um erro de interpretação e um anacronismo evidente. A história de Naamã não tem nada a ver com indulgências, e sim com graça, arrependimento e transformação. Além deste milagre,
o texto também fala do pecado de Geazi, servo de Eliseu. Ao ver seu senhor recusar todos aqueles tesouros, foi tomado por ganância. Pensou rápido, traçou um plano e correu atrás de Naamã. Inventou uma história. Disse que 2 discípulos dos profetas haviam chegado e estavam precisando de ajuda. Naamã, ainda grato e generoso, nem hesitou. Deu prata, roupas e ainda mandou 2 homens ajudá-lo no transporte. Geazi escondeu tudo em casa, esperando o momento certo para usar sua nova fortuna. Mas Eliseu, guiado por Deus, sabia exatamente o que havia acontecido. Quando confrontado, Geazi mentiu outra vez. Teu servo não foi a parte alguma. Mas o profeta, com um olhar firme e palavras diretas, revelou toda a verdade. E então veio o juízo. A lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Foi um segundo milagre, dessa vez de juízo. Um pagão foi curado por causa de sua fé. Um israelita foi amaldiçoado por causa de sua desonestidade. Geazi, como Acã, Judas Iscariotes e Ananias e tantos outros, entrou para a lista dos que trocaram a alma por riquezas. A pergunta que salta aos olhos é a seguinte: por que os descendentes de Geazi também sofreriam por um pecado que não cometeram? Vejam, naquela época, muitos acreditavam que certas doenças, como a lepra, podiam ser herdadas biologicamente. Alguns comentaristas antigos viam isso como uma maldição que se transmitia de geração em geração. Mas hoje sabemos que a lepra, ou hanseníase, como é chamada atualmente, não é hereditária. Assim, se o castigo a Geazi foi realmente estendido aos seus filhos, é preciso entender isso por outro ângulo. O texto de Êxodo 20, versículo 5, traz uma afirmação difícil. Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Parece dizer que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Já Ezequiel 18:20 declara algo bem diferente. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui cada pessoa é julgada individualmente, sem herdar culpa. Ambas as declarações estão na Bíblia, e ambas são verdadeiras, dentro do seu contexto. O que se percebe então é que quando uma geração se afasta de Deus e ensina seus filhos a seguir o mesmo caminho, o pecado se multiplica. A consequência não é apenas individual, mas social, cultural e espiritual. O que o pai pratica em segredo, os filhos muitas vezes repetem abertamente. A maldade do coração vai sendo passada como uma herança invisível. A teologia mais recente, com base no amor e na misericórdia de Deus, tende a enfatizar o que Ezequiel disse. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Deus é justo, mas também é compassivo. E a graça é sempre mais poderosa que a culpa herdada. Assim, quando lemos que a lepra de Geazi se estenderia à sua descendência, isso pode significar que o juízo de Deus cairia sobre todos aqueles que seguissem o mesmo caminho do pai. Não porque herdaram a lepra como se fosse genética, mas porque herdaram seus valores e atitudes pecaminosas. E se os filhos de Geazi vivessem com o mesmo coração enganoso e ganancioso, então o juízo seria justo. Mas se algum deles escolhesse um caminho diferente, Deus, em sua misericórdia, não os trataria com base no erro do pai, e sim na fé e na verdade de seu próprio coração. E agora chegamos a um texto intrigante, o machado que flutuou, e também que nos fala sobre vitória do bem sobre o mal. A escola dos profetas estava em crescimento e o espaço físico já não era suficiente para acomodar todos. Provavelmente isso aconteceu em Jericó, onde o interesse pelo verdadeiro culto ao Senhor havia sido reacendido por meio do ministério de Eliseu. Com o aumento dos alunos, surgiu a necessidade de construir um novo espaço. O profeta autorizou a obra, inclusive o uso de madeira das margens do Jordão. E um dos estudantes pediu que ele os acompanhasse. Eliseu, com a sua simplicidade e cuidado pastoral, aceitou o convite. Foi assim que ele estava presente no momento exato em que o incidente ocorreu. Um dos rapazes cortava madeira quando, de repente, a cabeça de ferro do machado se soltou e caiu nas águas do rio. O jovem ficou desesperado. O machado era emprestado. E ele, como a maioria dos seguidores de Eliseu, era pobre e não teria como repor a ferramenta. Sabendo onde a peça havia caído,
Eliseu cortou um pedaço de madeira e o lançou no lugar indicado. E então algo maravilhoso aconteceu. O ferro, que naturalmente afunda, começou a flutuar. O machado veio à tona e pôde ser recuperado com facilidade. O susto deu lugar à alegria, e aquela pequena tragédia foi revertida por um milagre. A lei da gravidade foi desafiada pelo poder de Deus. Assim como aconteceu quando Jesus andou sobre as águas. Esse episódio mostra que Deus não se ocupa apenas das grandes crises ou dos eventos espetaculares. Ele também se importa com as questões simples da vida, com nossos problemas cotidianos. Como disse Jesus, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso está em Mateus 10, versículo 30. Se Deus se importa com detalhes tão pequenos, por que não cuidaria de um machado perdido? Logo após esse episódio, a narrativa bíblica nos leva a outro acontecimento marcante, revelando novamente o poder de Eliseu como profeta do Deus verdadeiro. O rei da Síria, provavelmente Ben-Hadad II, estava em guerra contra Israel, como tantas vezes havia acontecido. Ainda que houvesse momentos de paz, esses eram frágeis e instáveis. Mesmo sem declarar guerra abertamente, os sírios enviavam pequenos grupos de ataque em busca de saques. Para surpreender os israelitas, o rei sírio armava emboscadas, mas todas falhavam. O motivo? Eliseu sempre sabia com antecedência onde o inimigo se escondia e informava ao rei de Israel, que era Jeorão. Isso salvou muitas vidas e manteve o inimigo afastado. Um dos conselheiros do rei da Síria revelou o segredo. Não é que haja um espião entre nós, é que Eliseu, o profeta, conhece até o que o rei fala em seu quarto. Alguns pensam que esse conselheiro era Naamã, mas isso não passa de suposição. Se fosse ele, o que ele teria feito era proteger Eliseu, já que fora curado por ele da lepra e havia se voltado a Yahvé. O rei sírio então enviou espiões para descobrir onde Eliseu estava. Ao saber que ele se encontrava em Dotã, cerca de 20 quilômetros ao norte de Samaria, preparou um ataque surpresa com um destacamento de cavalos e carros de guerra. Tudo isso para capturar um único homem. Era uma força militar suficiente para cercar a cidade e impedir qualquer fuga. A operação foi feita de noite para pegar Eliseu de surpresa, mas não se pode surpreender um profeta que conhece os planos do inimigo antes mesmo que eles sejam executados. Mas dessa vez, o livramento não viria apenas por revelação, e sim por uma ação direta do céu. Logo ao amanhecer, um dos discípulos de Eliseu, provavelmente um estudante da escola dos profetas, já que Geazi havia sido afastado por causa da sua ganância e ficara leproso. Então, esse novo discípulo saiu e se deparou com o exército inimigo cercando a cidade. Desesperado, ele correu até Eliseu, que o tranquilizou. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do rapaz. Ele pôde ver ao redor do profeta montes cheios de cavalos e carros de fogo, o exército celestial. Eliseu então pediu ao Senhor que ferisse os sírios de cegueira. E assim aconteceu. Mesmo cegos, os soldados tentaram cumprir sua missão. Eliseu se aproximou e, sem revelar sua identidade, os conduziu a Samaria, dizendo que os levaria até o homem que procuravam. E aqui surge uma pergunta importante. Pode um homem de Deus enganar alguém deliberadamente? A resposta está no próprio contexto. Há enganos que não são imorais. Eliseu não causou dano algum. Ao contrário, ele impediu o massacre e salvou muitas vidas. Ele usou de sabedoria e astúcia para transformar um grande mal em bem, como tantos outros homens de Deus fizeram ao longo das Escrituras. Quando chegaram a Samaria, Eliseu orou novamente, pedindo que os olhos dos sírios fossem abertos. Quando perceberam onde estavam e que estavam cercados, ficaram apavorados. Estavam certos de que morreriam ali mesmo. O rei de Israel correu ao local e, surpreso, perguntou ao profeta: "Devo matá-los, meu pai?" Esse uso do termo pai é significativo. O termo pai também aparece em 2 Reis 2, versículo 12, 8, versículo 9 e 13, versículo 4, como expressão de respeito e reverência a Eliseu. É interessante notar que mesmo Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, disse: "Pai nosso." Os apóstolos, por sua vez, nunca chamaram Jesus de pai, mas aprenderam com ele a ver Deus como tal.
Na tradição da igreja, especialmente da igreja católica, esse título foi adotado para designar líderes espirituais, refletindo esse papel paternal. Já os reformadores rejeitaram o uso do termo por entenderem que ele poderia sugerir autoridade espiritual excessiva, competindo com a paternidade divina. Voltando à cena, em vez de executar os soldados inimigos, como era costume na época, onde prisioneiros eram mortos ou escravizados, Eliseu ordenou algo totalmente inesperado. Mandou que preparasse um banquete. Sírios e israelitas sentaram-se juntos, comeram e beberam. Depois Eliseu os mandou de volta para casa. Um ato de gentileza venceu o desejo, então, de vingança. O bem triunfou sobre o mal. Esse episódio antecipa o espírito do evangelho, que seria plenamente revelado séculos depois. Como escreveu o apóstolo Paulo, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Na história de Israel, a paz quase sempre vinha após o derramamento de sangue, mas aqui ela brotou de um ato de misericórdia. Ainda que tenha sido uma paz temporária, foi uma demonstração clara de que o caminho de Deus é superior, um caminho de justiça, um caminho de verdade, um caminho de compaixão. No próximo vídeo, terminaremos nossa análise deste livro. Fiquem ligados, porque há muita informação preciosa a ser trazida nesse segundo vídeo sobre esse impressionante relato de 2 Reis. Você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Ou talvez deseja fazer uma faculdade de teologia, mas não tem o recurso financeiro necessário. Fica caro pagar a mensalidade e ainda ter que adquirir bons livros. No entanto, você pode ter acesso a um conteúdo muito superior ao que é oferecido até mesmo pelas melhores faculdades de teologia do país, nas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política. Você vai aprender a Bíblia toda, incluindo as passagens mais complicadas, com uma metodologia clara, e ainda vai conhecer a história do cristianismo em ordem cronológica e terá acesso ao melhor da apologética cristã e das ciências políticas. Tudo num só lugar. A academia A Bíblia Toda tem mudado a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua também. Você não precisa passar anos pesquisando sozinho, lendo centenas de livros, dentre os quais muitos não irão te ajudar. Todo esse trabalho de pesquisa já foi feito por você, através de cursos online que foram pensados para te dar a essência do conhecimento de uma forma estruturada para você entender até os temas mais complexos. O acesso é imediato, o valor é ridículo, muito barato mesmo, para que até mesmo as pessoas de baixa renda sejam beneficiadas e possam se desenvolver intelectualmente. Além disso, o acesso é vitalício para todos os cursos. Você pode estudar quando e onde quiser pelo resto de sua vida. Não perca essa oportunidade. Clique no link que está aparecendo na tela agora para conhecer os cursos e começar a construir uma vida intelectual sólida, firmada sobre a rocha.